Bom dia. Vou fazer como o presidente Cosme e o presidente Neto. Foi um bom dia muito bom, foi um bom dia com energia, mas não um bom dia digno das Minas Gerais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3 e no já você me responde com um bom dia bem enfático, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3... Já! Não era no já que a gente tinha combinado? Não era no já o bom dia? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Esteve aqui em Belo Horizonte, But I'm only human. na Praça do Papa, hoje a Praça do Papa. Levante a mão que conhece a Praça do Papa, por favor. O Papa João Paulo II assim começou o seu discurso. Agora eu entendo porque, estando aqui nesta bela cidade, ao olhar para o que está à minha frente, esta cidade se chama Belo Horizonte. E não só o Papa se admira com as belezas de Belo Horizonte, mas sempre que a gente vem aqui, ali, vê não só a Praça do Papa, mas tantas e tantas coisas lindas que tem essa cidade, a gente fica encantado, e o estado inteiro, né? Com toda a sua tradição, com toda a sua história. Então, é muito bom estar mais uma vez em Belo Horizonte para contribuir com esse público seleto que aqui está. Agradecer ao meu presidente Neto, sempre com esse padrão Neto de qualidade, isso é em todo o Brasil, né? Agradecer ao presidente Cosme, que aqui nas Minas Gerais comanda a CSB, e claro, presidente Cosme procurando Vossa Excelência ali, e já me indicaram que dentre nós tem 3 pessoas que eu vou citar e vou dizer por que estou a citar. Gostaria que ficasse em pé a Mônica de Governador Valadares. Cadê a Mônica? Obrigado, Mônica. Cadê os aplausos para a Mônica? O Daniel de Juiz de Fora. Cadê o Daniel? Pode ficar em pé. Mônica, mais um pouco. Daniel. Muito obrigado, Daniel, pela presença. E a dona Elza, de Carmo do Paranaíba. Cadê a dona Elza? Muito bem, então. Eles estão aniversariando no dia de hoje. Então, parabéns para você. Essa data querida, das felicidades, muitos anos de vida. Receba os aplausos da plateia. Senhor presidente, autoridades com essa mesa de honra, Carlos, líderes sindicais. Oi, eu já ia começar aqui. Com quem será? Muito bem. Parabéns, viu? Olha a flor chegando. Vocês lembram que quando eu dei o bom dia e as pessoas responderam em um tom médio, depois eu disse o seguinte: não é um bom dia digno das Minas Gerais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3 e no já se me responde com um bom dia bem enfático. Ficou na cabeça do interlocutor, ficou na cabeça do ouvinte o 3 e o bom dia, mas eu disse, eu vou contar até 3 e no já você me responde com bom dia bem enfático. Aí vocês me responderam na hora que eu queria e, portanto, na hora errada. Por quê? Porque eu tenho controle da minha comunicação. Essa é a nossa proposta aqui, contribuir com vocês, com os líderes presentes. Já se comunicam bem, senão não seriam líderes, mas nunca estamos prontos e acabados. Estamos aqui para trazer algumas reflexões sobre o mundo da comunicação. Reflexões que podem nos ajudar, né? Podem nos ajudar a quê? A nos comunicarmos melhor ainda. É isso que nós queremos, ok? Pediu o Alexandre para dar um ESC aí.
para voltar. Ok? Quero agradecer mais uma vez ao meu presidente pelo convite, a toda a diretoria da CSB pelo convite, agradecer a Cruzeiro do Cosme mais uma vez, esse coração gigante, tanto quanto ele, e agradecer, claro, a cada um de vocês por estar aqui nos ouvindo, né? É uma honra poder ser ouvido, E aí, eu gostaria de começar da seguinte forma, trazendo para vocês alguns aspectos iniciais sobre comunicação, oratória e performance. Eu vou trazer algumas frases, algumas expressões, algumas palavras. Vou pedir para você escolher apenas uma palavra, ok? Apenas uma palavra, das que vão aparecer aqui. Eu vou pedir que as luzes sejam apagadas por alguns instantes e vou pedir ao Alexandre que, por gentileza, dê um ESC, dê um play aí, pronto, isso, valendo. Podemos apagar mais e aumentar um pouquinho o som. Podemos apagar tudo e aumentar um pouquinho o som. Escolhe uma palavra. Luz. Agora que você escolheu uma palavra, você vai ter 1 minuto para dizer para o seu vizinho que palavra escolheu e por quê. Um bate-papo de 1 minuto está valendo. Oi, vizinho, bom dia, tudo bem? Está valendo. Tá? Obrigado. Tranquilo, sem problema. Bom ver, Alexandre, obrigado aí. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O que nós vamos trabalhar aqui são esses aspectos que vocês viram aí. E claro que você deve ter escolhido, provavelmente, algum aspecto que muito lhe interessa. E quando a gente tratar aqui desse aspecto, eu espero que você realmente preencha a sua reflexão sobre esse ponto, essa palavra, esse aspecto que você escolheu. Trabalhar nesse sentido. O nosso objetivo aqui é apresentar técnicas de comunicação e oratória capazes de impulsionar a performance do líder, dos líderes sindicais aqui presentes, para influenciar pessoas e, consequentemente, manter e conquistar os direitos que adquirimos. Ou conquistar novos direitos. Ainda mais no Brasil de hoje, do jeito que está. Nós sabemos o quanto é importante a comunicação realmente persuasiva. Vamos trabalhar aqui a questão da influência, da sua comunicação, da sua performance, da sua atuação. Você, líder sindical, que dentro da comunicação tem que falar realmente para influenciar. Influenciar, nós vamos ver lá na frente, significa convencer, mas persuadir.
Então vamos trazer, inclusive, a diferença entre convencimento e persuasão. Que parece, mas não é a mesma coisa. Na parte 1, noções conceituais sobre o que estamos trabalhando aqui. E aí, vamos trabalhar comunicação, oratória e performance do líder sindical nessa primeira parte. E já que o primeiro momento é de comunicação, e comunicação evidentemente tem a ver com a sua linguagem, eu vou pedir uma gentileza a você. Eu vou pedir que, por gentileza, você nesse momento, você levante, você fique em pé, por favor. Pode levantar, pode ficar em pé, por gentileza, todos nós. Em pé, por gentileza. Muito bem, muito bem. Atenção, e agora que você levantou, agora que você está em pé, você vai ter agora 10 segundos. Eu falei 10 segundos para apertar a mão de 10 pessoas em 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! 0! Muito obrigado, pode sentar. Muito obrigado, pode sentar. E agora que você está sentada, e agora que você está sentado, dá só uma olhadinha para a cara do seu vizinho agora, ó. É outro semblante. É ou não é? É ou não é? Comunicação é ação e reação. É ou não é? É ou não é? Vocês viram que é. Então, conforme a forma que você constrói a sua fala, a sua comunicação, provavelmente você vai recebê-la de volta. É claro que sabendo disso, você não vai deixar se influenciar pelo outro. Porque mesmo que o outro atinja você de alguma forma, você pode, ao contrário, ter a competência emocional para dizer, por gentileza, repita, eu não consegui entender bem. Você pode repetir só um pouco mais devagar, e a pessoa vai dizer, bem, é o seguinte, aqui eu... Aí você tem que ter esse controle da sua comunicação, respirar adequadamente, para em vez do outro trabalhar e influenciar a sua forma, você não deixar se influenciar. E pelo contrário, você influenciar a forma do outro. Nós vamos treinar aqui o controle da comunicação. Mas para isso, é importante sabermos o básico, não é? Nossa dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo FRJ, nós dissemos que comunicação consiste em tornar comum entre duas ou mais pessoas pensamentos e sentimentos, através de palavras e através de comportamento, objetivando a princípio a compreensão humana, o entendimento. Em seguida, a influência. Precisamos influenciar, nós somos líderes. E para você influenciar, primeiro você tem que ter controle da sua própria comunicação. Isso é fundamental, pensar nisso. Pois bem, quando nós cumprimentamos uns aos outros, nós influenciamos de alguma forma e fomos influenciados. Aí o que cabe vermos é o seguinte, o quanto eu me deixo influenciar ou o quanto eu também influencio. Nós temos que influenciar. Influenciar, por exemplo, os nossos filhos para serem pessoas de bem, adultos de bem. Não é? A influência é fundamental, temos que trabalhar em influência. No processo de comunicação, desde Aristóteles, que nós temos 3 elementos. Isso é aristotélico que vale até hoje. O líder sindical, aquele que fala, o falante. O ouvinte com quem o líder sindical está falando, para quem está falando, com quem ele está negociando. É aquele que ele está buscando influenciar. E claro, para isso usamos um canal natural chamado palavra. É claro que as nossas mensagens têm que passar também pela realidade dos nossos ouvintes, para termos o feedback, a resposta que nós queremos ter. E evidentemente temos que levar em consideração o ambiente.
Então, a primeira coisa que eu faço ao entrar para falar em qualquer lugar, participar de uma reunião, de uma negociação, a primeira coisa que você faz é usar o seu radar para procurar conhecer o ambiente. Né? Em seguida, o que é que você vai levar para aquele ambiente? Seja um café da manhã, seja um almoço de negócios, né? Seja uma negociação no sindicato ou fora do sindicato, tem que ter um radar em relação ao ambiente, porque o ambiente faz parte. Veja, um ambiente belíssimo desse, um hotel de altíssimo nível, né? Um grupo seleto, claro que a comunicação flui de um jeito, claro que tudo flui de um jeito. Se fosse um ambiente ruim, difícil, não climatizado, a comunicação iria fluir de outro, evidentemente. Então, temos que levar em consideração principalmente esses 6 elementos no processo de comunicação humana. Você falante, o outro ouvinte, claro, muitas vezes fica ao contrário, você ouvinte e outro falante. Usamos um canal natural chamado palavra, a palavra falada, é isso que a gente vai trabalhar aqui, oratória de oral, né, de oralidade. E ao passar a mensagem para o ouvinte, para termos o feedback que nós queremos, temos evidentemente que não só entender desse ambiente, perceber o ambiente, mas também falar um pouco, além da minha linguagem, a linguagem do ouvinte. Tem alguém aqui dos sindicatos engenheiros presente nessa turma, não? No grupo, sindicatos engenheiros? Não, né? Na última que nós tivemos, tinha lá em... A última foi em Goiânia, né, presidente? Eu acho? Foi em Goiânia. E aí, imagine um grupo de engenheiras e engenheiros. Então você vai falar sobre o tema mensagem. Como é que você poderia dizer? Senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia, senhores diretores, senhoras diretoras, estou aqui para falar sobre a construção da mensagem. Uma mensagem, para ser bem construída, tem que ter uma base sólida. Esse alicerce é o conhecimento, é a informação. E a estrutura da mensagem tem que ter sustentação em 3 pilares fundamentais. O pilar da introdução, o pilar do desenvolvimento e o pilar da conclusão. Se você, além de falar a sua linguagem, você estica umas pitadas de sal naquela comida gostosa, você coloca pitadas de engenheirês para negociar com o engenheiro ou com a engenheira, é claro que fica diferente. Muitas vezes não pensamos isso, negligenciamos. Temos que falar a linguagem do adolescente para conversar com o adolescente. Temos que falar a linguagem da criança. O cara chega aqui, aí, ô menininho bonitinho, garotinho. Aí eu chego e faço assim, ó, presidente. Tudo bem? Olhando para ele da altura dele. Se for de 2 anos para baixo, eu ainda faço assim, ó. Cara de bobão. Né? Até 2 anos você faz isso 1000 vezes. O garoto vai rir 1000 vezes. Então você tem que entrar no universo do outro. Claro que você tem a sua linguagem. Mas que tal, assim, como pitadas de sal, a gente a partir de hoje refletir sobre isso e falar também a linguagem do outro. Isso com certeza faz uma grande diferença na sua negociação, na sua reunião, na sua apresentação em público e assim por diante. Temos que pensar nisso. Às vezes isso não acontece. O paizão tentou aí entender o filhão e não conseguiu. Um vídeo breve, 1 minuto. Pediu o Alexandre para dar um play e pedir a assessoria para apagar as luzes da frente aqui. Né? Apagar as luzes da frente, as meninas. Para apagar essa luz aqui na frente. Vocês viram a frase que apareceu no final? Quanto mamas te comunicas, bem melhor. Realmente falar para um grupo da maioria de mulheres, fala-se de um jeito. Falar para um grupo onde a maioria é de homens, ou a totalidade, fala-se de outro. Primeiro porque o homem, coitado,
Nós homens só fazemos uma coisa de cada vez. Levanta a mão quem é casada, por favor. Quem é casada, mulheres casadas, levanta a mão, por favor. Muito bem. Homens casados também, pode levantar homens casados também, muito bem. É assim, ó. Eu vou, aquela cena lá na sua casa é assim, ó. Aquela cena aqui na sua casa. A dona Deise. O Antônio, esposo da Deise, assiste televisão. A Deise fala assim, Antônio, tá falando comigo, mãe? O homem só faz uma coisa de cada vez, ó, assiste televisão, e se for futebol, se for Cruzeiro e Atlético Mineirão, aí é que o Antônio não vai ouvir nada, né? De repente. É importante lembrar que falar para homens é diferente de falar para mulheres. Você está negociando com um homem ou está negociando com uma mulher? O homem só faz uma coisa de cada vez. A mulher assiste TV, cuida das crianças, ajeita o almoço de domingo, consegue entregar o relatório para o sindicato e dá tudo certo. Estamos realmente na ascensão da mulher. Cadê os aplausos para as mulheres? Cadê os aplausos para as mulheres? Mulher só não sabe estacionar. Mas tem exceção, né? Com exceção das mulheres todas nesse ambiente, das Minas Gerais, boa, valeu, Cosme. O resto das mulheres do mundo tem essa dificuldade, porque só se das cavernas nos últimos 100 anos. E por que é que você, mulher, não pode dizer para ele assim, precisamos conversar? Por que é que você não pode dizer isso para ele? Porque o homem, desde o início, saíam os dois para caçar, não podiam conversar, senão a caça fugia, né? Hoje mudou o tipo de caça, mas... Então, aí, não podia... Então o homem não está para conversar, você tem que ir direto ao ponto, não é assim que ele gosta? Tem que ir direto ao ponto. Não precisamos conversar, acabou a conversa. Né? O homem, ele sobe uma barreira psicológica, né? Eu sou especialista em clínica psicanalítica. Então, existem algumas, na psicanálise se diz que existem algumas frases que assim, surgem como um muro de aço. O cara não conversa mais. Tem que ir direto ao ponto, né? Bom, é claro, eu fiz a brincadeira, homens e mulheres, mas com certeza eu prefiro mais as mulheres, para mim as mulheres são melhores que os homens. Não tenho dúvida disso, né? Não tem exceção, né, presidente? Não tem exceção. Pois bem, eu gostaria aqui de, deixa eu colocar aqui um pouquinho, pronto, começar aqui por enquanto, de tratar das formas de comunicação verbal. Para tratar das formas de comunicação verbal, eu preciso aqui na frente, só para ficar num posicionamento que a gente possa ver aqui na frente, eu preciso da presença de uma mulher e de 2 homens aqui na frente. Quem gosta de vir até aqui, só para ser aplaudido, não é? Bom, tem uma mulher, cadê os aplausos? Bem-vindo, doutora. Doutora Alessandra. 2 homens, por gentileza. Pronto. Ivan. O Ivan, quando viu que era a doutora Alessandra, falou assim, sou eu vou, opa! Bom, mais um homem aqui, desse lado de preferência, mais uma presença masculina, cadê os aplausos? Pode ser aqui, opa, pode ser aqui mesmo onde você está, obrigado, Antônio. Pode ser olhando para mim, Antônio, olhando para mim, por favor, muito obrigado. Vou pedir a doutora Alessandra e o Ivan para ficar olhando para mim, lado a lado aqui, olhando para mim, muito bem. Vamos imaginar nesse momento uma maravilhosa catedral e deste lado os noivos, cadê os aplausos para os noivos? Deste lado nós temos Padre Antônio Carlos, Pastor Antônio Carlos, e de bracinho dado, mas só isso, viu, Ivan? Só até aí, viu? Só isso mesmo. E de repente, lá vem os noivos ao som da marcha nupcial. Olha o som, Alexandre. Mais alto. Lá vem os noivos, marcha nupcial. Vou voltar aqui. Vai, Alexandre.
Será que existe alguma dúvida? Será que é preciso alguma palavra para nós descobrirmos que assim se trata de um casamento? Não. O não verbal, sem palavras, por si só, já comunica a você que é um casamento. Não é? A batina do padre, o pastor com seu terno, né? A elegância da noiva com seu véu e grinalda e a cara de felicidade do noivo. Tudo isso sem palavras, a elegância dos convidados. Não precisa ser um casamento lá no sindicato, lá na sua empresa. Você tem que aumentar a sua percepção para o que é comunicado sem palavras, pelos recursos vocais, por exemplo. Pelos recursos vocais, pelos semblantes, pela forma de vestir, pela arrumação da mesa, pelo andar. Por tudo. A gente tem que ser mais perceptivo em relação a isso. O líder tem que aumentar a sua percepção. No curso de oratória, a gente trabalha a percepção. Né? Porque para você falar bem, você tem que antes perceber bem. Cadê os aplausos para os atores globais? Muito obrigado, Ivana, Sandra. Muito obrigado, Antônio Carlos. Muito obrigado pela participação especial. Eu disse que era só até ali, hein? Depois de tratarmos de comunicação, do que é comunicação, processo de comunicação, níveis e formas de comunicação, vamos tratar da comunicação para grupos. Ali é a comunicação geral. Agora, a comunicação para grupos, a fala para grupos, constitui a oratória, a prática disso. Mas a retórica é a técnica que dá sustentação para você não só falar, mas você convencer, você persuadir. Dizia Aristóteles, e vale até hoje, né, que para você realmente ser uma boa oradora, um bom orador, para que o líder sindical assim consiga proceder, ele tem que falar para convencer, para persuadir. Pois bem, a retórica é a técnica para você falar bem, persuadindo, convencendo. Enquanto a oratória seria a prática. E o que seria a eloquência? A eloquência, que é rara, tem a ver com o dom da palavra. Algumas pessoas nascem com o dom. Não é falar muito às vezes até atrapalha. Falar muito não é questão de falar bem. Você tem que falar no tempo certo, para a pessoa certa, as palavras certas e assim por diante. Portanto, retórica é a técnica para falar bem. Aqui é uma palestra sobre retórica, mas se eu disser, se o nosso presidente disser que é uma palestra sobre retórica, não vem ninguém. Não é? Então vamos falar de oratória, que seria a prática. E claro, a eloquência, o dom da palavra, algumas pessoas, raras pessoas na humanidade nascem com o dom da palavra. Estamos aqui para quê? Para adquirir o domínio da técnica. É isso que a gente está fazendo aqui, adquirir um domínio da técnica. Bom, para influenciar, você tem que convencer e tem que persuadir. 1 minuto de bate-papo para você discutir com o seu vizinho e com a sua vizinha. Qual a diferença entre convencer e persuadir? Fica à vontade, 1 minuto, estou contando aqui. Valendo.
convencimento tem a ver mais com a razão, exatamente, e a persuasão tem a ver mais com atingir a emoção para ver a adesão, a ação do outro. Ação. Emoção, ação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A técnica das historinhas, usada pelo maior orador de todos os tempos, Jesus Cristo, que tem 2,3 bilhões de seguidores. Então, os números comprovam que é o maior orador de todos os tempos. Maomé tem 1,5 bilhão. Né? Agora, assim, não é seguidor só na rede não, viu? É seguidor fazendo e vivenciando o discurso, o sermão da montanha. Ou pelo menos buscando, né? Buscando. Pois bem. Então, é uma técnica usada por ele. Contar historinhas. A historinha é muito didática. Nos ajuda a entender melhor. Era uma vez um primo rico e um primo pobre, primos irmãos. Quem é que o papai do primo rico? E quem me contou essa historinha que eu achei magnífica, estou usando aqui, foi o professor doutor Francisco Gesso Marques de Lima, que estará no final da tarde com uma palestra aqui, eu recomendo, né? Na presença do Alê. E aí, o primo rico, por que primo rico? Porque o papai do primo rico, ele foi para Belo Horizonte, veio para Belo Horizonte, vamos adaptar, fez medicina, e o outro não. O irmão dele não, ficou lá no interior do estado, não interiores como vários que nós temos aqui, mas um interior pequeno. E aí, o primo rico, então, ia jogar bola todo final de semana, desde os 12 anos, que os dois eram primos irmãos. Mas com 13, 14 anos, o primo pobre começa a fumar. E o primo rico, o pai médico, rapaz, não faça isso. Fumar faz mal à saúde, o papai sempre avisa a gente e tal. Olha aqui, ó, o Ministério da Saúde diverte. Fumar causa câncer, faz mal à saúde, olha aqui na carteira. E, não, mas é assim mesmo. Rapaz, você vai morrer. Mas todo mundo vai morrer um dia, primo velho. Então, aí foi fumando. 18 anos de idade, o primo rico passa para a medicina, vai seguir o caminho do pai. E logo, 6 meses de medicina, ele já chega assim de médico, né? E aí, primo velho, você tem que fazer exames clínicos. Vai lá em Belo Horizonte, que a gente faz esse exame para você, é meu irmão. Porque começou o primo pobre a tossir, aquela tosse diferente do cigarro. Desde os 13 anos, 14 anos fumando. E aí, eis que ele vai lá, faz o exame clínico, e o primo rico chega para o seu primo irmão no interior preocupado. Primo velho, pelo amor de Deus, está vendo essa mancha aqui? Aqui é um raio-x dos seus pulmões, essa mancha aqui, ó, você está com câncer. E tem mais, no dia que começar a escarrar sangue, opa, primo velho, faz um mês que eu estou escarrando sangue. Então, primo velho, é o seguinte, vai lá no seu Pedro e encomenda o caixão, porque você tem só 6 meses de vida. Daqui 6 meses você morre, vai para dentro do caixão. Primo velho, se eu parar agora, opa! No primeiro momento houve convencimento, ele estava convencido que fumar fazia mal à saúde, mas que todo mundo ia morrer mesmo, embora o Ministério da Saúde advertisse. E continuou mesmo convencido fumando. Mas depois que foi com ele, que atingiu a emoção dele, ele com sua pulsão de vida e não pulsão de morte, como diriam Freud ou Lacan, com certeza ele parou de fumar. Aí houve persuasão. A persuasão leva à ação. Então nós temos que convencer, que é no campo da razão, e nós temos que persuadir, que é no campo da emoção. Convencer tem a ver com razão, com certeza, raciocínio lógico, e atinge mais universalmente. O Ministério da Saúde atinge todo mundo com essa mensagem, né? É a mensagem universal. Agora, a mensagem do seu primo, aí é o seguinte, atingiu a emoção, o sentimento ali, a vontade de viver, né? E o sujeito, então, atingido particularmente, ele resolveu parar, houve a adesão. Né? Esse vai votar em você. Houve a adesão. Então, muitas vezes o cara está convencido que o líder X é o melhor candidato, mas por uma questão emocional ele vota no líder Y, para presidente do sindicato, porque tem afetividade. Então, não adianta só ir pela razão. Você tem que conquistar com afeto, com carinho, com respeito, com amor ao próximo. E assim por diante, os seus colegas liderados, né? Ou colegas líderes, e assim por diante. Eis, portanto, a diferença básica entre convencer e persuadir. O líder sindical,
ele tem que convencer, que é pela razão. E tem que persuadir, que é pela emoção, pela afetividade, para que haja adesão das mentes. Fica então essa diferença. E para concluir a primeira parte, vamos tratar de performance, de comportamento. Não é? Nós sabemos que há pessoas, evidentemente, que são há lobos que têm a pele de cordeiro. Nós sabemos que as máscaras existem, papéis sociais existem, mas alguns vão além, usam máscaras até cair. E é claro que a performance é muito interessante. Eu gostaria de alguém da voz, uma voz boa. Quem é a pessoa? Isso, uma voz toritroante, né? Como um trovão. Eis, cadê os aplausos? Obrigado, Mauro. O Mauro vai nos fazer uma gentileza. Eu vou ficar daquele lado ali. Não, vou ficar aqui sentado para ficar melhor, né? Perto do Cosme. Pode ficar, Cosme, aí. Perto do Cosme. E aí, o Mauro vai ali para a tribuna daqui a pouco e vai chamar o professor Carlos Conce 3 vezes. São 3 cenas. Primeiro vai dizer, e com vocês o professor Carlos Conce. Aí vocês vão aplaudir, evidentemente, eu vou me apresentar aqui diante de vocês. Só que isso vai acontecer 3 vezes. Eu vou dar o sinal, né? Vou dizer cena 1, cena 2, cena 3. Aí você, só isso. E com vocês, o professor Carlos Conce. Pode ser? Então, pedir para você ir para a tribuna, por favor. Vamos tratar de performance. E com vocês, o professor Carlos Conce. E com vocês, o professor Carlos Conce. Eu amo vocês! Eu amo vocês! Devagar com andor, que o santo é de barro. Não é? A não ser que seja uma outra proposta, mas 95% das possibilidades não é assim. Possibilidade 3. E com vocês, o professor Carlos Conce. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos, senhor presidente, autoridades que compõem essa mesa e seleto público que aqui está presente. A pergunta é, vocês gostaram melhor, acharam melhor, dizendo melhor, né? A cena 1, a cena 2 ou a cena 3? A 3. E muita gente não fica atento a isso, vai de qualquer jeito. Você tem que se apresentar quando for chamado como líder. Você é líder. Você não é o Clark Kent. Você é o super-homem. Você é a Supergirl. Né? Clark Kent indo para a tribuna. Clark Kent indo para a tribuna. Clark Kent para a tribuna. Meu presidente? Ter um assessor desse nível, vou dizer uma coisa, viu? Mamãe disse aqui, dá os aplausos. Super-homem indo para a tribuna, ó. Super-homem, ó. Muda um pouco o físico, né? Mas... Senhoras e senhores, muito bom dia. Claro, não precisa inchar. Né? Mas isso é uma questão de performance. Quer dizer, veja, é só o ator, né, o Reeves, ele só usava os óculos e se encolhia. No segundo ele tirava os óculos e ó, olhando para frente. Queixo erguido, mas também não é. Não fica prepotente.
Então, se você é um líder sindical, a sua postura de líder, desde o momento que você é chamado para aquela reunião, para aquela apresentação, para aquela negociação, seja com quem for, seja com o Donald Trump, você tem que ir, não é como Clark Kent, você tem que ir como super-homem, como Supergirl. Você já dá o recado com a postura corporal. Estamos só fazendo aqui uma breve reflexão sobre performance. No dicionário Aurélio, performance é atuação, desempenho, ou espetáculo no qual o artista fala e age por conta própria. E agora nós vamos teatralizar. Nós temos a teatralização do ator e a teatralização da vida real do líder. Uma coisa é a arte dramática, outra coisa é a arte performática. Então, eis aqui eu estou falando sobre dados científicos do estudo da comunicação para líderes. O meu mestrado, a minha dissertação de mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, está aqui, parte dela, claro. Né? Mas, em cima dessa verdade científica, eu tenho uma atuação, que é uma teatralização, vírgula, da vida real. É diferente da arte dramática, que aí é ficção, oratória não é teatro. Claro, existem os blefs, mas oratória não é teatro. Não é? O ator faz drama, faz teatro. O líder, pessoas reais, na vida real, eles trabalham a sua performance. Quando eu tinha 7 anos de idade, lá em Fortaleza, isso faz uns 120 anos, e aos 7 anos de idade eu fui Dom Pedro I. Então botaram uma fardinha, aquela espadazinha de plástico, aquele cavalo que é cabo de vassoura e na frente tinha a cabecinha do cavalo. Eu cheguei lá, pulando lá, levantei a minha espada aí, deu branco, aí eu respirei, independência ou morte, esse era o meu texto. Bom, é teatro, né? Mas para conversar com o doutor Gerson, né, com a Lê, com o presidente Neto, numa reunião, para a gente fechar algumas palestras, por exemplo, pelo Brasil, aí o figurino é outro. O figurino é um paletó, com ou sem gravata, dependendo da situação. Né? Eu lembro que eu botei o presidente Neto naquela primeira palestra, uma camisa vermelha. Né? Depois eu coloquei uma amarelinha, porque é a cor da CSB. Então tem um figurino. O texto é assim: eu fui funcionário do Banco do Brasil, concursado, fui do sindicato dos bancários e ministrei muitos cursos gratuitamente para os colegas do sindicato. Aí o Neto falou assim: vai ser de graça? Não, naquela época eu não vivia disso. Né? Então tem todo um texto, tem toda uma performance estratégica. Como é que você faz quando vai negociar? Como é que você faz quando vai para aquela reunião? Figurino, ambiente, texto. Como no teatro, só que arte performática e não arte dramática, é diferente, é a vida real. Temos que pensar nisso, não é? Oliveira Ribon, introdução à retórica. Assim como o hipócrita, o ator finge sentimentos que não tem, mas o ator sabe disso, e seu público também. O ator que finge bem é um artista. O orador que finge bem seria um mentiroso. O fato é que o líder sindical sincero não pode deixar de representar, segundo regras semelhantes às do ator. A ação, a atuação, a performance, diz Cícero, faz o orador parecer que ele quer parecer. Então não vale de qualquer jeito, não fale qualquer coisa. Você tem que cuidar da sua performance. Uma comunicação estratégica é a comunicação da líder, a comunicação do líder. Figurino, ambiente, tudo isso. Tempo. Vocês já ouviram falar em almoço romântico? Fala em jantar romântico. Então, se é romântico é à noite, não é meio-dia. Meio-dia é outra coisa. Então, você tem que ter o tempo, tem o ambiente, tem o texto, tem o figurino na vida real. Performance. Bom, eu gostaria que você usasse aí apenas 1 minuto para dizer algo que lhe chamou a atenção nessa primeira parte. Converse com seu vizinho, 1 minuto de bate-papo. Daqui essa primeira parte que me chamou a atenção foi, pode ficar à vontade. 1 minuto, está valendo.
Mais do que bem recebido. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Pois é, algumas reflexões, né, sobre performance. Se com 7 anos de idade, sendo Dom Pedro I, eu fui com aquela fardinha do Dom Pedro I, aquele chapéu do Dom Pedro I, a partir dali eu aprendi que existe uma roupa adequada para cada situação. Carlos Conce, o que vale é o que tem por dentro. É porque não dá para ver. Entendeu? Lá dentro, né? Não dá para ver. Existe um figurino para cada situação. Você é líder. Cuidado com a sua roupa, com as suas palavras, com todo esse conjunto. Você tem que desenvolver o quê? Você tem que desenvolver as suas habilidades de comunicação e oratória. Tem que desenvolver. Na nossa dissertação de mestrado, nós dissemos que algumas habilidades que nós já temos hão de ser desenvolvidas. E aí, nós, evidentemente, trabalhamos essas habilidades em cima da psicologia positiva de Seligman. O que é que diz Seligman? Seligman, o pai da psicologia positiva, ele diz o seguinte, ó. A psicologia tem se inclinado durante muito tempo nos vazios das pessoas, nos problemas das pessoas. E isso é muito importante. Mas é chegada a hora, no mundo com tanta ansiedade, com tanto negativismo, com tanta depressão, da psicologia também, começar a focar o lado cheio, as coisas boas, o lado positivo. Afinal de contas, olha que coisa maravilhosa, nós estamos nos melhores hotéis do Brasil, né? Estamos bem alimentados, bem arrumados, né? Estamos trocando informações, estamos numa reunião de líderes, temos que estar felizes. Se você deixar o seu inconsciente comandar, ele vai daqui a pouco sair fora desse ambiente. E como diria Noam Chomsky, na sua obra A Ciência da Linguagem, vai para o negativo. Eu deixei meu filho em casa, ah, meu Deus, eu podia estar lá. Não! Você tem que viver esse agora. Tão positivo, que lhe ajuda tanto. Psicologia positiva de Seligman, não é? A psicologia deveria estar tão preocupada com os pontos fortes do ser humano, com o positivo, quanto com suas fraquezas. Seligman, Pennsylvania University. Suas experiências científicas trabalharam nesse sentido. Ok? No final a gente abre para perguntas, para não perder o tempo, o timing, tá bom? No final a gente abre. E aí é interessante que, a começar pela visualização, tem gente que quando vê a possibilidade de falar em público, já visualiza negativamente, quando você tenta visualizar positivamente. Né? Se imaginar lá, você conhece o assunto, você sabe o assunto, né? Você agora tem algumas técnicas, pode entrar lá no carlosconce.com.br, ou bota no Google Carlos Conce, que você vai ver várias dicas, não só do Carlos Conce, do Reinaldo Polito, que é um grande líder nessa área, e assim por diante. Aqui havia um grande professor, não sei se ainda é vivo, Otto Mariano, aqui mesmo, Belo Horizonte, um cara fantástico, né, que muitos cursos de oratória ministrou aqui em Belo Horizonte. E a primeira vez que vim em Belo Horizonte, eu fui conhecer o professor Otto Mariano. Né? Então, os grandes comunicadores do Brasil, os grandes professores de oratória do Brasil, eu conheço todos. Né? E aqui tinha o professor Otto Mariano.
Então, psicologia positiva se preocupa também com o lado cheio da taça, o lado cheio do copo. Pois bem, nós vamos trazer para você, nessa segunda parte, para concluir a nossa fala, 5 habilidades de comunicação e oratória. Habilidade intelectual diz respeito ao quociente intelectual. Habilidade emocional diz respeito ao quociente emocional. Depois, os transmissores da sua mensagem. Você transmite a sua mensagem através da palavra, através dos vários recursos vocais e através do que o outro vê em você. Expressão corporal, vestuário, assim por diante, diria Humberto Eco na sua Psicologia do Vestir. Então, vamos tratar dessas questões. Habilidade 1, habilidade intelectual. Foi. Ok, habilidade intelectual. É preciso conhecer para falar. Eu ministro cursos de pós-graduação na FGV, Fundação Getúlio Vargas. A minha disciplina preferencial é técnicas de comunicação para executivos. Chegaram o dia desses, professor Carlos Conce, nós estamos precisando de um professor de técnicas de negociação. O senhor ensina? Olha, eu já ensinei no Banco do Brasil, posso ensinar. Semana que vem, não posso ensinar. Mas, faz 10 anos a última vez que eu ministrei técnicas de negociação dentro do Banco do Brasil, como funcionário do banco, como gestor do Banco do Brasil. Então agora eu tenho que reler, rever, ver o que é que tem de novo no mercado. Então, se você me der um tempo, já que negociação é comunicação estratégica, o processo de comunicação, né, com estratégias para negociar, é o processo de negociação, mas aí é mais apurado. É outra disciplina. Se você me dá um tempo, eu vou atrás. Porque tem a ver. Se for física quântica, eu não me meto. Então, nós temos que ter conhecimento do assunto. Claro, quanto mais conhecimento geral, além de conhecimento específico, melhor. É claro que o conhecimento da técnica para falar bem trata da técnica relativa ao orador, ao discurso e ao público. Começou uma palestra, a gente está falando só disso aqui, ó. Só do orador. No curso inteiro é que a gente estava conversando ali com o presidente Neto, já veio conversando há algum tempo, também com o Cosme, e o Cosme reforçando aqui que estão pensando em levar esse curso para todas as regiões do Estado. Não é? E aí, se o presidente Neto e o presidente Cosme realmente assim fizerem, vai ser uma honra estar conhecendo as Minas Gerais todas, né? Esse Estado maravilhoso. Pois bem, então estamos tratando do orador aqui. Habilidade 2, depois da habilidade intelectual, habilidade emocional. Muito bem. Provocação aí para vocês. Né? Bom, eu conversava com o presidente Cosme aqui das Minas Gerais, e ele dizia do orgulho que ele tem dos líderes presentes. E eu disse, Cosme, então eu posso escolher qualquer um dos participantes para falar, porque até agora é voluntário. Não pode, professor, pode escolher qualquer um para falar. Então vou escolher alguém para vir até aqui, e a pessoa que eu escolher vai ter a oportunidade de vir até aqui à tribuna e falar sobre o sindicalismo nas Minas Gerais hoje. Vamos ver quem eu escolho para vir até aqui. Brincadeirinha, não vou escolher ninguém para vir até aqui. Mas teve gente que foi me aproximando. Bonito, salutório. Teve gente que até agora não tinha escrito nada. Eu fui me aproximando. Oh. Então, se você sentiu o coração acelerar, as mãos gelarem, as pernas tremerem, você está de parabéns, você é normal. O medo de falar em público é comum a todo ser humano. Segundo pesquisas científicas na área, o medo de falar em público é mais lembrado do que o medo de morrer. Se você botar opções, não. O medo de morrer fica em primeiro lugar e o medo de falar em público em segundo. Mas se for espontâneo, de que você tem mais medo? Em primeiro lugar, o medo de falar em público, o medo da morte fica em quarto. Doutora Alessandra, fica em quarto. Né? Na morte. Então, é normal ter medo de falar em público. Mas é normal nós dominarmos esse medo. Então, vou pedir ao Alexandre para, por gentileza, colocar um vídeo. Ele vai já dar o play. Eu gostaria que você ficasse observando esse vídeo, que pode ajudar muito
a sua performance. Tá certo? Nós temos o vídeo em 2 momentos. No momento de medo e depois no momento de coragem. Tente levar alguma cena da sua vida real para esse vídeo. Tente fazer uma relação. Luz, obrigado. Alexandre, por favor. Muito bem. Obrigado. Nós estamos entre a razão e a emoção. Professor Gerson, aquela menininha, quando volta ali na praia, eu lembro da praia de Iracema, viu? Professor Dr. Antônio Gerson Marques de Lima, 20 obras na área de direito do trabalho, 2 obras na área de direito sindical. Eu lembro da praia de Iracema lá, presidente Neto, aquela voltando com medo da água. É assim mesmo, às vezes a gente tem que voltar, dar 2 passos atrás, se preparar para depois retomar. Isso é normal, isso pode acontecer, mas nós temos que equilibrar a razão e a emoção. Muitas vezes perdemos oportunidades, aí o outro fala, o outro age, rapaz, eu tinha pensado isso. Bem que eu podia ter agido dessa forma. Buscar esse equilíbrio entre a razão e a emoção é fundamental. O domínio do medo para obter êxito profissional é fundamental. E você pode dominar o seu medo. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso? Para nós dominarmos o medo de falar em público, é importante sabermos que nós temos 5 emoções ditas primárias: alegria, tristeza, ira, afeto e medo. Mas a emoção que mais se apresenta quando nós temos que ir para o enfrentamento é a emoção medo. Essa é a emoção que se apresenta. É natural ter medo. Todas as pessoas têm medo, ainda bem, né? Ajuda a preservar a nossa vida. Agora, os maiores medos do ser humano, nós já vimos que dos maiores medos do ser humano, o medo maior é de falar em público. E qual é a origem do medo? Amor próprio, autoestima, como eu me amo. Eu não quero chegar aqui nessa tribuna e arranhar a minha imagem. Eu não quero chegar diante do meu grupo e arranhar a minha imagem, diante dos líderes presentes e arranhar a minha imagem. O que é que eu quero? Eu quero, na realidade, passar a imagem positiva, claro. E mais, uma grande dica: comunique para ajudar, comunique para servir, comunique para ser útil. Eu estou aqui para isso, para contribuir com você, para ser útil a você, para que você desenvolva mais ainda a sua competência para comunicar, sua competência comunicacional. É isso que eu quero. Você, pessoa que vai tentando brilhar, você tem que servir, o grande líder tem que servir. E nós somos líderes que precisamos servir. Né? Servir aos nossos liderados, servir aos nossos sindicatos, servir à nossa central, servir ao Brasil. E quem fala está aí para servir. Eu estou aqui para servir a vocês, para contribuir, para que você melhore mais ainda a sua comunicação. É isso que nós queremos. A origem do medo, amor próprio, autoestima. Então lembre-se, é importante que você esteja ali falando para contribuir, para servir. O que causa o medo de comunicar? Não conhecer o assunto, habilidade intelectual. Não tem conhecimento, é melhor você não ir. Então se preparar para ir. Às vezes o professor, o palestrante, o líder, ele conhece o assunto, mas ele não sabe transmitir. Quem já teve pelo menos um professor na vida
que sabia o assunto, mas não sabia transmitir, levanta a mão, por favor. Por favor. Todos nós tivemos aqui de professor que sabia o assunto, mas não sabia transmitir. Então, causa medo de comunicar em público, em reuniões, em negociações. Primeiro, não conhecer o assunto. Segundo, não conhecer a técnica. Você está aqui começando a conhecer a técnica. Terceiro, não ter experiência falando. Claro, se não tem experiência, tem dificuldade. Tudo na vida tem que ter experiência. Como é que você vai experienciar? Você faz cursos de oratória, você começa em casa, fala a mulher, o marido, o filho, o papagaio, bota ali, vai treinando, treina no espelho e assim por diante. Se puder filmar com seu celular a sua fala, pode ajudar muito. E aí, causa medo de comunicar, não conhecer o assunto, não conhecer a técnica, não ter experiência e não se conhecer. Como é que você vai se conhecer? Filmando a sua fala e vendo o que é que tem de positivo, professor Clóvis Renato Farias, e vendo o que é que se pode melhorar. E aí a gente com certeza chega lá. Chega lá. Portanto, é isso que causa. Se causa medo de comunicar, não conhecer, procure conhecer o assunto, conhecer a técnica, ter conhecimento experiencial e ter autoconhecimento. Faça isso que funciona. Nem como você vai lidar com muitos sindicalistas, colegas, aí daqui a pouco você vai ter a palestra do professor Dr. Clóvis, professor Dr. Francisco Gerson Martins, professor Meton, vai adquirindo experiência, mas também vai adquirindo conhecimento do assunto, conhecimento de causa, isso faz uma enorme diferença. Três dicas para você iniciar a sua fala. Ora, quando você tiver que falar, a primeira coisa é seguir o conselho da sua avó. Respirar conscientemente. Respire que acalma, dizia a nossa avó. Né? Depois você vai se concentrar na mensagem. E depois vai começar a falar devagar. Passa a primeira, a segunda, a terceira. Se você souber o assunto, tenho certeza que isso funciona. Agora eu vou ser mais técnico e vou explicar por que é que funciona. Por que é que os nossos avós tinham razão. Quando mandam, respirar, respire que acalma. Por que é que quando você inspira e expira, não no microfone, né? Antes de ir. O que é que vai acontecer? Embora a respiração seja diafragmática, os pulmões vão encher, esvaziar, o coração então vai desacelerando, remete menos adrenalina para o corpo, as mãos gelam menos, as pernas tremem menos. O cérebro agora, com menos adrenalina e mais oxigênio, os neurônios começam a fazer sinapses. Aí você consegue pensar aqui na frente. Pronto. Então, é muito básico isso aí, né? Isso é biologia. Isso aqui é física, ó. Se eu soltar aqui essa garrafa, ela sobe ou ela desce? Ela desce. Física. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. Se você inspirar e expirar algumas vezes, você vai controlar a adrenalina no organismo, oxigenar o cérebro, os neurônios farão sinapses, você consegue pensar mesmo aqui na frente. Aí sai aquilo que você quer dizer, ou mais ou menos aquilo que você quer dizer. Bom, e aí é importante que nós troquemos o medo pelo respeito ao público, pelo respeito ao outro. A gente dominar o medo, claro, manter o respeito. É fundamental. Antepenúltima habilidade. Já estamos indo para os 3 momentos finais da nossa palestra. Antepenúltima habilidade. A habilidade verbal, o poder da palavra. Será que a palavra tem poder? Eu vou trazer um exemplo bem básico aqui, para mostrar a força da palavra. E como a palavra tem força. Né? E como a palavra tem força. Eu vou pedir uma gentileza nesse momento ao Dr. Renato. Dr. Renato, pode ficar em pé só um instante, por favor? Muito obrigado. Pode ser aí mesmo. Qual a sua altura aproximada? Quase 1,80, uma ótima altura. Qual o seu peso aproximado? 90 quilos, também um peso razoável para a altura, 1,80 m. Né? Veja, 90 quilos. Daqui, com a força da palavra, eu levantei 90 quilos. Muito obrigado, Dr. Renato. Pode sentar, muito obrigado, pode sentar. Com minha força física, não dá para levantar 90. Né? A palavra tem muita força, tem power, tem poder. Mas para isso é importante a gente cuidar da palavra. Né? Para isso é importante que a gente cuide do nosso vocabulário, da nossa gramática, isso vai dar fluência. Prefiro a objetividade que vai dar clareza. Eu não estou falando de ser doutor de gramática, não. Mas a gente pode consultar daqui a pouco, né, uma gramática ou outra, um professor de português, mas sem sair do meu estilo. Nós já vimos vários líderes que não têm essa gramática toda e fizeram, né, uma história de liderança. Vocabulário, cuidado, se você está entre jovens, tudo bem uma gíria, mas não é algo negocial, está representando ali o sindicato, é 20 gírias, sabe por quê, galera? Porque às vezes não cola de jeito nenhum, sacou, velho? Não faz parte, ninguém merece, fala sério. Né? Tem que ter cuidado com isso. Cuidado com termos técnicos para não técnicos.
Ou se usar o termo técnico, traduza. Pode ser importante, a não ser que você não queira traduzir para mostrar que tem um conhecimento diferenciado. Cuidado com siglas. Ô, Carlos Contos, legal, você vai para Belo Horizonte? Sim. Você vai fazer o que lá? Eu vou ter a honra de dar mais uma palestra para a CSB. Ah, certo. O que é mesmo? Não sei não, do BNB, não sei do CSB. Ah, para a Central dos Sindicatos Brasileiros, que é uma central sindical, assim como tem outras, né, como a Força Sindical, como a CUT. Ah, aí tem a CSB, que é a que mais cresce hoje no sindicalismo brasileiro. Porque é organizada, porque tem um padrão neto de qualidade, né? Porque tem uma série de coisas. Ah, entendi. Agora sabe o que é. CSB, se usar a sigla, traduza. Evite palavrões. Eu disse isso para diretores, gerentes de uma multinacional lá em Salvador. No Hotel Le Méridien, lá de Salvador, que depois se tornou Hotel Pestana, em Salvador, não sei se ainda é Pestana agora, o Grupo Pestana, que é o grupo português. Aí o dos Grupo Calarral. Aí levantou os diretores e falou assim: ô professor Carlos Contes, o senhor recomendar que tem que ter cuidado com siglas, com termos técnicos, com gírias, até aí tudo bem, meu rei. Mas dizer que tem que ter cuidado com palavrões, isso não precisa nem dizer, porra. Todo mundo sabe. É? Então, temos que cuidar do vocabulário. É claro e é evidente que às vezes nós temos o que nós conhecemos como verborragia. O que é hemorragia? Muito sangue de forma inadequada e prejudicial. É assim? Hemorragia. E o que é verborragia? Muitas palavras jogadas ao vento de qualquer jeito. Então, eu tenho um exemplo aqui de verborragia para fechar esse ponto aqui, ó. E irmos depois para a última habilidade. Vou pedir para apagar a luz mais uma vez, assessoria para apagar as luzes, e vou pedir ao Alexandre para dar um play aí, por favor, Alexandre. Espera aí, deixa eu voltar aqui. É um play, viu, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. Espera aí. Aí você dá um playzinho aqui, ó. Ah, mãozinha lá, isso, play. Pronto. Obrigado, Alexandre. Vamos ouvir. Olá, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder e audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batraque, ó, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também vem dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. Eita, obrigado, Lorena. Para acender. A gente pensa que não, mas de vez em quando nessas viagens pelo Brasil, presidente, eu encontro, viu, uma desse. Então tem que ter cuidado, tem que selecionar e tem que ter cuidado com quem trabalha assim para não atrapalhar você. Né? Tem que ter cuidado. Penúltima habilidade. Penúltima habilidade trata da voz. Da voz. E aí, minha diretora, eu tenho aí uns 10 minutos, né? Doutora Viviane, acho que tem uns 10 minutos aí. Dá para a gente fazer um exercício breve aqui. Muito bem. Vou pedir a vocês para comigo ficarem em pé, por favor. Ficarem em pé.
por gentileza. Expressão vocal. Vamos tratar aqui a nossa expressividade vocal. Então, vamos fazer um trabalho de espelho vocal aqui. Eu vou dizer algumas frases, você responde, você diz também, na mesma entonação, no mesmo volume, mais alto ou mais baixo, com a mesma condição de pausas. Pode ser assim? Vamos lá. O texto é de Rui Barbosa, Credo. Só um pedacinho. Creio na liberdade onipotente. Você. Se você, além da voz, você usar esse gesto de Knapp e Hall, na sua obra Comunicação Não Verbal das Interações Humanas, você vai pronunciar melhor. Ó, creio, né? Eu creio, tá certo? Então, ó, de novo, creio na liberdade onipotente. Criadora das nações robustas. Creio que, neste regime, não há poderes soberanos. E soberano é só o direito, interpretado pelos tribunais. Agora você é candidato, é candidata a deputado estadual, apoiado pela CSB, aqui em Minas Gerais. Aí você está no seu discurso, num evento parecido com esse, aí você fala assim, cita Rui Barbosa, diz, porque como Rui Barbosa, eu também creio na liberdade onipotente. Você, creio na liberdade onipotente. Criadora das nações robustas. Creio que neste regime não há poderes soberanos. E soberano é só o direito, interpretado pelos tribunais. Aí você foi muito bem para estadual, conversou com o presidente Neto, com a diretoria, agora você vai para federal. Aí assim, tem que ter mais robustez, não é isso? Você tem que crer mais, não é assim? Aí você vai alongar a sílaba. Primeiro eu. Creio na liberdade onipotente. Você. Creio na liberdade onipotente. Criadora das nações robustas. Não está tão robusta. Vamos aumentar a robustez. Né? Tem que alongar o U. Primeiro eu. Tem que ser assim, ó. Robustas. Primeiro eu. Criadora das nações robustas. Você. Creio que neste regime não há poderes soberanos. E soberano é só o direito. Não, tem que dar pausa. Pausa. De novo. E soberano é só o direito. Interpretado pelos tribunais. Ser mais baixo, tem que ser mais baixo. Interpretado pelos tribunais. Excelente, cadê os aplausos para vocês? Muito obrigado, pode sentar, muito obrigado, podemos sentar. Portanto, você tem que levar expressividade na sua voz, não é? Você tem que respirar adequadamente, tem que pausar de falar. Você tem que, evidentemente, trabalhar os vários recursos vocais, a sua pronúncia, o volume da sua fala, a velocidade, o tom de voz. Para encerrar a penúltima habilidade. Era uma vez duas empregadas domésticas. Uma era fofoqueira e a outra era muito fofoqueira. E de repente o casal começou a brigar no quarto. Quem vai lá das duas? A muito fofoqueira. Vai lá e ó. Mulher, a briga tá feia. O que é que ela tá falando para ele? Pergunta a outra. Ih, seu bandido, safado, sem vergonha, você não presta. Ih, vai dar separação. 5 minutos depois,
as coisas se acalmam. Em vez de brigas, de gritos, sussurros. A luz se apaga. É tocada uma música romântica. Quem vai das duas é muito fofoqueira. Vai lá e ó. Mulher, mudou tudo agora. E primeiro que a música é Pablo. É Pablo. E ela está dizendo o que para ele? Está dizendo outra coisa. Está dizendo o quê? Deixa eu olhar, deixa eu ouvir. Está dizendo outra coisa. Está dizendo o quê? Está dizendo seu safado. Sem vergonha. Você não presta. Mudou só o tom. Tem gente lembrando de alguma coisa ali. Tem gente lembrando de alguma coisa ali. Então, muitas vezes não é o que você diz, mas como você diz. Né? As palavras são as mesmas, mas os recursos vocais, a expressão corporal é outra. Numa negociação, como é que você diz? Numa negociação, não é só o que você diz, é como você diz, é a sua postura, são os recursos vocais, a sua expressão corporal, a roupa que você veste, conforme a análise do outro, do público-alvo, do negociador, do outro negociador. Tudo isso vai contar. E para finalizar, doutor Viviane, estou finalizando, viu? A habilidade visual, aquilo que o outro vê em você, a sua aparência, a sua postura, a sua gesticulação, a sua expressão corporal de forma geral, e o semblante, né? Vem todo o contato visual com o público, tudo isso. Muitas vezes não ficamos atentos. Vocês viram ali a cena 1, cena 2 e cena 3, né? Ó, a roupa do Clark Kent era sem a capa, né? E a expressão era essa, ó. Já do Superman, da Supergirl, já tinha capa. Claro que depende da situação. Estamos num congresso aqui e todos estão bem vestidos conforme o congresso e conforme a sua mensagem, muito bem vestidos. Tive uma camisa belíssima da CSB. Mas, quando o presidente Neto foi conversar com Michel Temer lá, porque é o presidente, então tem que conversar com o presidente, foi assim, presidente? Ou foi de paletó? Paletó e gravata. É o Palácio do Planalto, independente de quem esteja lá, né? E tem que, de alguma forma, conseguir alguma coisa. Não é assim que funciona? Ora, para um casamento é de um jeito, para o piquenique é de outro. Cuidado, visual, o que é que o outro vê em você? Algumas pessoas chegam aqui e têm dificuldade onde colocar as mãos. Eu estava em Caruaru, Pernambuco, 30 gestores da Caixa Econômica. O gestor da Caixa Econômica é muito competente. Normalmente curso superior. O primeiro gestor falou muito bem, o segundo gestor falou muito bem, o terceiro gestor, tenso, nervoso, começou assim, ó. Noção da expressão corporal, zero. Né? Zero. Dia desse, nós estávamos com um outro orador, Vitória, Espírito Santo. 700 pessoas da administração, contábeis e economia. Eu convidei um voluntário de cada curso, eram alunos, professores, profissionais da área, no congresso estadual, envolvendo essas 3 áreas. E aí, o primeiro orador falou muito bem, o segundo orador falou muito bem, o segundo, que era um jovem recém-formado em contabilidade, o microfone estava mais baixo. E ele que fez, coitado, não conseguiu levantar o microfone e começou assim, ó. Pessoal, boa noite. Meu nome é fulano, eu sou recém-formado em contabilidade, minha galera, porque na pessoa, tem que dizer porque eu estudei contabilidade. Eu estudei contabilidade porque eu gosto muito disso. Eu gosto tanto.
Papai é contador há 28 anos. Quando se viu no vídeo, pelo amor de Deus, eu queria dizer que gostava só de contabilidade, mais nada. A galera dele, vai explicar, né? Então, de hoje em diante, ao chegar diante do seu público, numa reunião mais informal do sindicato, né? Uma apresentação mais formal, lembre-se da sua postura. Uma postura muito recomendável, ó. Coloca os braços em forma de L e junta as mãos. Faz isso, ó. Tem os microfones que é um defeito enorme quando eu pego o microfone, né? Se o microfone tiver defeituoso, como esse aqui, você coloca o seu braço junto ao seu corpo, que o defeito diminui. Às vezes até acaba, né? Aqui, ó, junta o braço ao seu corpo e deixa lá. Porque tem gente que se empolga. Aqui é a nova haste do microfone aqui, segura aqui, ó, naturalmente, né? Mais ou menos a altura do queixo. Também não precisa ser assim, ó. Tá bom, professor, assim? Não. Naturalmente aqui, ó. E a outra mão. Cansou? Passa para a outra mão. Ok? Assim são as considerações sobre essa última habilidade. Que você cuide da sua expressão corporal. Eu quero encerrar trazendo para vocês uma reflexão que tem a ver com comunicação e performance. Tá certo? Vamos observar aí a habilidade de comunicação e performance da professora Tereza. Realmente uma grande líder, já que as palavras dela, as atitudes dela, influenciaram uma vida. E nós também devemos influenciar positivamente as vidas que estão diante de nós. Pode apagar a luz? Apagar a luz? Apagar a luz, por favor. É melhor de ler. Baixar só um pouquinho, Alexandre, o som. Só um pouquinho o som, baixar só um pouquinho.
nos... É claro que os líderes eles têm que fazer a diferença, né? Alexandre, dá um ESC aí, por favor, e volta para essa tela. E, evidentemente, que a professora Tereza fez a diferença na vida do Ricardo e, com certeza, de muitos outros. Eu espero que essa fala minha também, de alguma forma, possa levá-la à reflexão e fazer alguma diferença na sua vida para melhor. Quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui e de estarem me ouvindo. Agradecer ao meu presidente Neto pela oportunidade de estar aqui conosco, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao presidente Cosme, que durante esses eventos tem se tornado também já um querido amigo. Agradecer ao professor doutor Francisco Gerson Marques de Lima, 20 livros na área de Direito do Trabalho, 2 na área de Direito Sindical, professor Gerson, professor da Universidade Federal lá no Ceará, procurador federal, procurador do Trabalho, Ministério Federal de Arbítrio Trabalhista. E ele foi quem nos trouxe para esses eventos. Então, agradecer mais uma vez. Ele trouxe porque eu sou compadre dele, então tem um pouco de nepotismo aí, não é? Então, nos trouxe para cá. E daqui a pouco tem o Francisco Meton Marques de Lima, um grande amigo, desembargador federal, TRT do Piauí, né? Um cara fantástico, um grande ser humano, além de um ícone do mundo jurídico trabalhista do país, né? Esses dois influenciam no direito do trabalho do país. E como influenciam, né, nos direitos trabalhistas do país. E finalizar trazendo uma historinha muito breve de um homem chamado José. Era uma vez um homem... Era uma vez um homem muito simples, que naquela região onde morava não tinha família, não tinha ninguém. Todo santo dia, antes de ir para o trabalho, José passava numa igreja. Sentava numa cadeira vazia, olhava para o Cristo deitado e brevemente saía. O padre ficou curioso, que oração tão breve é aquela que fazia aquele homem que nem ele como sacerdote conhecia. E foi até José. José então respondeu à pergunta do padre. Seu padre, eu não faço oração nenhuma, eu chego diante do Cristo deitado, ergo meus pensamentos aos céus e digo, bom dia Jesus, sou eu José e vou embora trabalhar. Assim fazia José todo santo dia. Mas disse que um dia José não apareceu na igreja, 2 dias, uma semana, um mês, e o padre preocupado até plagiou Drummond de Andrade. E agora José, onde anda José? Foi até a igreja evangélica mais próxima, porque José também andava naquela igreja, o padre era amigo do pastor, também José lá não aparecera. Saíram os dois em busca de José. Até que encontraram José um leito de hospital. E ao chegarem lá, uma cadeira vazia. José, sou eu, seu pároco, sou eu, seu pastor. Eu sei que é triste, nessa região onde você mora aqui, não tem família, não tem ninguém. Eu sei que é triste uma cadeira vazia 24 horas por dia. José olhou para o padre, olhou para o pastor, sorriu e respondeu. Esta cadeira está vazia agora. Todo santo dia, pela manhã, ele chega, senta e diz, bom dia, José. Sou eu, Jesus. Quem nos dera ter uma comunicação transcendental, que possa transcender, falar com essa força maior que conduz as leis do universo. Essa comunicação é que nós chamamos de comunicação transcendental, que não estava no nosso mestrado, mas vai estar no nosso livro, com fé em Deus. Muito obrigado, enfim, com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, professor.